Acabei de concluir a leitura do livro A Empregada Está de Olho, da Freida MC Feiden, publicação da Editora Arqueiro. Gente do céu, não sei o que dizer desse livro. Com certeza, o terceiro livro dessa saga, eu não vou chamar de trilogia por enquanto, apesar de já ter chamado em vídeos anteriores. E sei lá, tô até meio confuso, meio zonzo em relação a esse livro. Não sei se eu vou atinar coisa com coisa, mas a gente tá aqui para falar das emoções a respeito dessa obra. Com certeza, mas com certeza mesmo, se não foi o melhor, é o mais criativo de todos. Ouvi dizer que a autora tem mais 2 livros dessa saga para publicar no Brasil. Não sei de onde essas pessoas tiraram essa informação, porque eu procurei e só ouvi a informação através da boca dessas pessoas que me contaram. Mas pesquisando, não encontrei nenhum sinal a respeito disso. Até perguntei para essas pessoas, mas elas me deixaram no vácuo. Não me deram nenhuma fonte de informação para eu averiguar. Mas, depois dessa leitura, eu que não queria nenhuma continuação, aquela pessoa que achou que já bastava esse livro, isso antes de ler, claro, mudei de ideia. Acredito que sim. Não sei se 2 livros, mas pelo menos um livro eu acho que a autora ela está nos devendo, porque embora ela tenha terminada a história aqui de maneira redondinha, etc., eu acredito que ela deixou um problema, ela deixou uma situação que eu não gostei. Não é que a situação não foi respondida, não é que a situação ela foi mal resolvida, mas eu não gostei, não gostei, e eu gostaria que ela arrumasse essa situação. Porém, não vou dizer qual é essa situação para não dar spoiler para vocês, pelo menos por enquanto, e eu vou dizer também por que esse por enquanto. Esse vídeo ele vai ter 2 partes. Uma parte será sem spoiler, mas outra vai ter spoiler, porém fiquem tranquilos que eu vou avisar a partir de agora. Quem não leu o livro e quiser continuar comigo, permaneça. Ou melhor, vai embora. Tá vendo como eu tô confuso, gente? Então, quem não leu o livro e não quer saber de nenhum spoiler, vai me abandonar, porque eu vou avisar. Agora, aquelas pessoas que já leram ou que não se importam com spoiler, pode continuar comigo até o final. Mas esse livro, nesse caso, eu sinto que eu tenho que comentar algumas coisas, e essas coisas estão na zona do spoiler. Como eu disse, sem sombra de dúvidas, o livro mais criativo até agora sobre a saga. Mas será que só basta criatividade para ser um bom livro? Olha, eu fiquei meio com dúvida. Mas vocês vão saber por que essa minha dúvida. Mas vamos lá. Vamos deixar de delongas e falar da história. Aqui, nesse livro, nós temos uma situação bem diferente na vida da Millie. Diferente daquela que a gente está acostumada nos livros anteriores. Nos livros anteriores, nós temos uma Millie, que ela é uma empregada trabalhando na casa de pessoas e resolvendo problemas de violência doméstica. E embora o primeiro e o segundo sejam continuidades, aliás, como esse, existe uma lacuna de tempo entre um livro e outro, o que nos propicia falar do segundo livro sem dar spoiler do primeiro.
E nesse livro também não foi diferente. Existe uma grande lacuna de tempo. Então, esse livro aqui, o terceiro, ele não começa exatamente onde parou o anterior. É quase que uma aventura independente. Então não tem perigo nenhum de dar spoiler. Mas a situação da Millie, ela está diferente. E essa diferença é que faz com que o livro seja mais criativo e, porém, o nome A Empregada está de olho, ficou uma coisa meio que não refletindo exatamente o que essa obra é. A não ser por um certo detalhe que também não vou poder fazer. Só vão saber desse detalhe quem ficar comigo até o final. Quem não ligar para spoiler ou quem já leu. Mas quem não leu, sinto muito, não vou poder explicar tudo. Ou seja, vai ter que deixar algumas coisinhas aí no ar para vocês. Mas olha, vale a pena ficar mesmo não tendo todas as explicações, porque isso vai aguçar a vontade de vocês de ler essa obra. E eu acho que mesmo com um certo defeito, que não é defeito na realidade, é uma questão de gosto e gosto pessoal, acredito que sim, vale muito a pena ler esse livro. Embora, na minha opinião, ele não valha 5 estrelas, mas vale um 4,5, gente. E assim, eu acho que para muita gente pode valer 5 estrelas, como também para muita gente pode valer muito menos que 4,5. Eu assisti outras resenhas aí e as coisas estão um pouquinho divididas. Eu vi que o pessoal tá mandando bem na interpretação. Na interpretação estamos assim de acordo. Mas a questão do gosto é o que está diferenciando e fazendo com que essas notas sejam bem diferentes. E para quem disse, e para quem mencionou que não ia fazer muitas delongas, eu acho que até delonguei. Mas isso é muito importante, fazer certos comentários para vocês entenderem. Então aqui a Millie, ela está numa situação diferente. Ela não é mais a empregada. Ela não está mais trabalhando na casa das pessoas. Aqui nós vamos encontrar uma Millie casada com o Enzo, o italiano que aparece em obras anteriores. Ela está muito feliz com esse casamento. Ela tem 2 filhos, uma menina mais velha e um menino mais novo. Os dois se parecem muito com o pai. A Millie, ela não percebe essas crianças com a aparência física dela, mas em compensação, com o pai, essas crianças se parecem muito. Porém, na personalidade, o menino mais novo, o menino que está na faixa dos 9, a menina já está na faixa dos 11 anos, eles têm personalidades distintas. O menino tem uma personalidade que se parece com o pai, mas a menina, a Millie, ela fica assim, mas a quem essa menina puxou? Ela não tem a minha personalidade e também não tem a personalidade do marido. O que a Millie enxerga nessa menina, que se chama Ada, é que a menina é muito inteligente, é bonita, sim, porque aparenta com o pai, mas o que chama atenção é isso. A menina é muito inteligente, a menina gosta de ler bastante, ela é comportada, ela é organizada, enfim, ela é a filha dos sonhos de qualquer família. Já o menino, ele é mais arredio, ele é rebelde, sabe, ele é bagunceiro, mas no início da história, ele é um bom menino. É um menino que tem as suas travessuras, mas é uma coisa normal e ela acha ele parecido com o comportamento do pai, embora o Enzo, o bonitão, o fortão, o saradão, ele seja um bom marido, ele provê as coisas da casa, ele está preocupado, ele é cuidadoso com as crianças, ele comparece, sabe? Ele brinca, ele tem paciência até de brincar com a menina, coisas que a Millie deixa bem claro que ela não tem essa
paciência, mas ele brinca lá com a menina. Enfim, ele brinca, ele é o paizão, ele é amado. E a Millie vai descrevendo essa situação. E o que marca bastante a vida da Millie é essa nova casa. Eles estavam morando num apartamento pequeno e agora eles conseguiram financiar uma casa própria, o sonho do casal. A casa não é grande, não é um palácio, mas em comparação com o apartamento anterior, essa nova casa é um palácio. Embora a Millie ela descreva essa nova casa como pequena e aconchegante. A Millie está encantada com essa nova casa, é a casa dos sonhos dela, ela está se sentindo realizada, apesar de ter uma preocupação. Será que vamos dar conta de pagar as prestações do financiamento? Essa é a única preocupação. Ela está feliz com o bairro, está achando tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, quando ela chega definitivamente para morar naquela casa, ela tem contato com os vizinhos. E a primeira vizinha é uma tal de Suzette. A Suzette ela ocupa uma casa maior, uma casa bonita. E a Suzette, além de ocupar a casa maior ao lado dela, a Suzette é muito bonita e muito atiradinha. E a Suzette, ela não tem papas na língua e dá em cima do Enzo na frente da Millie. E a Millie meio que se segura para não dar vexame na frente dessa vizinha, até porque o Enzo não dá motivo para ter desconfiança. O Enzo, sei lá, parece que não percebe que a mulher tá dando em cima, ou se ele percebe, ele tem um jogo de cintura, mas a mulher tá ali dando em cima e ao mesmo tempo elogiando a Millie, mas sempre é um elogio com uma ofensa. Ai, a sua casa é aconchegante, pena que é pequena. Ai, a sua casa é bonita, só que é a mais barata. Eu sou corretora de imóveis, a Suzette é corretora de imóveis. Eu poderia te apresentar uma casa melhor. Ai, ninguém quis essa casa, aconteceu alguma coisa. Ou seja, ela elogia, mas ao mesmo tempo ela tira o elogio. A Millie já, a partir daí, ela começa a olhar a sua própria casa, aquela casa que ela via como bela, como uma coisa, pô, não é tão boa assim, né? Mas mas também é só isso que a gente pode pagar, não tem outro jeito. Ou seja, a casa não mudou, mas a visão da Millie em relação à casa é outra, e por conta dessa vizinha também, que é o pior. Nossa, essa vizinha aí tá me dando nos nervos, eu não tô gostando dela, mas a vizinha tá tentando fazer de simpática, tanto é que ela convida a Millie e o Enzo para jantar em sua casa. Ela tenta fazer com que a Millie não leve as crianças, mas a Millie leva as crianças para esse jantar. Paralelamente a esses comentários, essa Suzette fala de outra vizinha, que é a Janice. A Janice é uma viúva que tem um filho que está na idade do Nico, mas, assim, a Suzette fala muito mal da Janice, dizendo que ela é fofoqueira, que ela está vigiando, que ela fica na janela. A Janice não sai de casa, mas ela é enxerida, ela sabe da vida e das pessoas. Ela fica observando. Na casa, a Millie ela se sente desconfortável, ela passa a se sentir observada e realmente tem alguém ali observando a Millie. E ela ouve barulhos estranhos, ela não entende por que está acontecendo esses barulhos estranhos. É claro que depois é esclarecido o que são esses barulhos estranhos e tem uma explicação até que razoável aí para a história. Mas aquilo tá ali perturbando a Millie. E parece que só a Millie que ouve esse barulho. O Enzo não escuta, o Enzo não está preocupado. Só a Millie. E a Millie começa a demonstrar
preocupações. Preocupação com a casa, preocupação com o pagamento, preocupação com essa vizinha que tá ali dando em cima do Enzo na cara dura, preocupação com o comportamento dos filhos, mesmo que a Ada ela se comporte bem, ela tá preocupada se a Ada tá feliz com aquela casa. Já com o Nico, ela já fica um pouquinho mais preocupada com o comportamento. E o livro fica muito nessas situações de preocupações. Lembrando também que a Millie acaba tendo contato com a Janice. A Janice é uma viúva que tem um filho, esse menino da idade do Nico, o Spencer. Só que a Janice, ela aparenta ser a avó do Spencer. É uma mulher assim, que também maldosa no palavreado, só que ao contrário da Janice, que lá se dá um elogio, finge boazinha e depois dá ofensa, a Janice já vai só nas ofensas, sabe? Ela é mais direta, ela demonstra a postura dela. E a Janice tem uma coisa estranha. As crianças, para irem à escola, elas têm que ir de ônibus escolar. Então elas param num ponto de ônibus, ali esperando os ônibus da escola. A Millie, no primeiro dia, ela acompanha os filhos até o ponto, mas depois ela deixa as crianças caminharem até o ponto, que fica bem mais próximo da casa da Janice, para depois voltar. Então ela acompanha as crianças nesse primeiro dia, porém nos outros dias as crianças já vão sozinha. Já a Janice, ela é diferente, gente. O que a Janice ela faz? A Janice não deixa o Spencer de forma alguma sozinho naquele ponto. E quando o ônibus volta para trazer, a Janice está ali esperando. Só que o detalhe mais sórdido, o menino recebe uma coleira. Sim, o menino fica com uma coleira igual de cachorro. E assim, eu não entendo como essa situação ocorre, porque o livro ele se passa numa época atual. Não sei, será que os Estados Unidos permitem uma coisa dessa? Porque não há nenhum comentário tipo, isso é ilegal, sabe? Essa coisa. Não é bom, mas também ninguém faz nada para acabar com essa situação do menino ficar com a coleira. Se fosse aqui no Brasil, com certeza, se uma mãe levasse o filho com uma coleira para ficar parado no ponto de um ônibus, as pessoas iam cair de pau, essa mulher ia ser denunciada pro pro ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, essas coisas. Mas não, acontece. E a Millie, ela fica também revoltada com essa vizinha. Então ela fica as turras, tanto com a Suzette como com a Janice, mas o pior problema é com a Suzette, porque a Suzette está sempre indo atrás, está sempre provocando. A Janice, ela fica ali. É tipo, a gente se encontra ainda, porque a gente é vizinha, mas não tem assim uma busca. Aliás, a Janice ela quer mesmo a distância da Millie e das outras famílias, embora ela observe, sim. Ela tá ali observando na janela, sabe? Ela tá olhando tudo. E o livro vai ficando nisso por um bom tempo, nessas situações. E aí que as pessoas reclamam do livro, porque as pessoas dizem que demora muito para aparecer o crime. Aliás, eu não mencionei, olha o detalhe. O livro ele começa com um prólogo que tem uma cena de um crime horrível, narrado em primeira pessoa, mas não diz quem foi morto e não diz quem matou. E isso gera curiosidade. Quem que é o criminoso dessa história? Quem é essa pessoa criminosa? Quem que está cometendo esse crime? E quem foi morto? Nós não sabemos. Mas a gente sabe que vai vir um crime pesado. E eu confesso que eu concordo. Demora muito para surgir esse crime. Porém, as pessoas acharam essa parte muito cansativa. E eu, apesar de
ter achado também demorado, eu não achei essa parte cansativa. Embora o livro ele tenha 4 partes. Eu achei assim bem divertido. A Millie contando da casa, falando dos filhos, ela meio preocupada com Enzo, as cantadas da vizinha, os comentários maldosos da Janice. Eu achei tudo meio engraçado, meio interessante. Essa figura que fica observando a Millie e a gente não sabe quem é, esses barulhos estranhos na casa, como se a casa fosse mal assombrada, tudo isso me prendeu de verdade. Aí até que ocorre o crime. Não vou dizer quem morreu e não vou dizer para vocês quem é o assassino, especialmente isso. Mas aí a história ela começa a ficar mais dinâmica, realmente ela fica mais interessante. E foi nesse momento que eu mesmo comecei a achar que essa primeira parte ficou muito longa, porque até então eu estava achando essa primeira parte divertida. Eu nem senti que o tempo passou, eu nem senti que foi muito capítulos, eu nem senti que o crime ocorre quase que meio que no final do livro. Para mim, a coisa passou muito rápida, mas depois do crime, as coisas se aceleram de uma maneira que fica bem interessante. E aí tem coisas muito bacanas aí para vocês prestarem atenção. E eu só posso dizer isso, que o livro ele melhora bastante, porém existem algumas situações que não me agradaram. Achei que a autora ela foi criativa demais nessa parte, na questão do crime, etc. Mas eu não quero tecer mais nada. Bom, justamente porque tem coisas assim que eu não gostei, não é que foram mal construídas, eu achei que a autora ela de forma rápida assim ela construiu, ela explicou, ela para mim ela não deixou pontas soltas, mas eu não gostei de certos detalhes. É uma coisa muito de gosto, assim como essa coisa da demora que eu amei, da Millie que tá contando a vida dela, etc. Mas as pessoas não gostaram, concordamos que demoram. Eu sei que nessa explicação também do crime, nós concordamos em muitas coisas. Eu concordei com as outras pessoas, só que parece que as pessoas gostaram mais e eu não gostei. Então é uma coisa muito pessoal. Mas eu não posso falar mais nada para vocês, não posso explicar. Então até aqui nós temos essa primeira parte sem spoiler e eu digo que eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Agora, se você quiser me acompanhar, se você já leu a obra ou se você não tem problema com spoiler, continue comigo. Agora, se você não faz parte desse time, tchau para vocês. Até o próximo vídeo, porque agora sim vai vir os spoilers. Deixando bem claro que eu não vou ficar também, apesar de estar dando spoiler, de ficar contando detalhezinho, explicando porque não tem ponta solta, por isso, etc. Sabe? Eu vou falar as coisas com maiores relevâncias para vocês, entendeu? Aquilo que mais me chamou a atenção, de maneira positiva ou de maneira negativa, eu vou falar isso. É esse o negócio. Não vai esperando que eu vou dar a explicaçãozinha como se fosse professor certinho, certinho, que eu não vou fazer isso. Lembrando também que, antes de seguir nessa parte, que a nossa querida Freida MC Faden, ela escreveu 2 livros que eu também quero ler. Um se chama A Contadora. A Contadora já saiu da pré-venda, já está sendo vendido concretamente aqui no Brasil. E nós temos A Professora, que está em pré-venda. Pelo que me parece, a nossa Freida MC Faden, ela está escrevendo livros de profissões femininas. A contadora, a professora, sei lá. Será que vai ter continuações da contadora, da professora, como
Assim como teve a empregada? Não faço ideia. A contadora me chamou a atenção, eu quero ler, porque foi escrito pela Freida. Agora, a professora, além de ser escrito pela Freida, ela tem uma sinopse que realmente me chama a atenção, que se não fosse também escrito pela Freida, eu ia querer ler esse livro, gente. Eu digo assim, a contadora é só porque foi escrito pela Freida, não me chama muita atenção, mas eu tô com uma expectativa alta, porque a autora, ela escreve bem. Agora, a professora, gente, que está em pré-venda, se eu pudesse, eu já estava com esse livro em mãos para ler. Me chama muito, mas muita atenção. Mas deixa de coisa, vamos aí sem mais delongas e vamos na nossa parte por spoiler. Então, algo que eu não falei na primeira parte, e eu não quis muito chamar a atenção, é que agora a nossa Millie, ela tem uma empregada, uma pessoa que tem uns comportamentos bastante estranhos. Essa empregada que foi sugestão da Suzette e Camille não queria tê-la na sua casa, não porque ela não achasse bom ter uma empregada, mas pelo fato de, pô, estamos apertados financeiramente, então eu não tenho condições de pagar essa empregada. Mas também tem um negócio, essa empregada chamada Marta olha para Millie de uma maneira estranha. É uma mulher estranha, assusta. Mas o Enzo acha, puxa, a Millie merece, já trabalhou bastante. Então ele contrata, mesmo sendo uma despesa a mais, uma despesa que ia dificultar a vida dele. Ele contrata, mas ela tem que trabalhar só 2 vezes por mês. Ou seja, 2 vezes por mês ela vai fazer a faxina. A Millie, como já foi empregada, ela tenta não cometer os erros ou situações de coisas que ela não suportava enquanto era empregada. Então ela tenta ser uma boa patroa. Só que a Marta, apesar de ser eficiente demais, ela faz coisas que a Millie... Não tem como a Millie não reprovar. Além de ficar encarando, a Millie... É isso, é spoiler mesmo. Vê que a Marta tá roubando as coisas da casa dela. Aí não tem jeito. A Millie chega e fala, ó, Marta, vou ter que te despedir, porque você está roubando, você não é confiável, você está mexendo nas nossas coisas. A Millie pega essa Marta mexendo nas gavetas, e é muito estranho isso dela mexer nas gavetas. E a Millie despede a Marta e ameaça de contar para a Suzette. Só que aí a Marta diz, mas eu sei que você foi presa. Se você contar para a Suzette que eu tô fazendo isso, eu vou contar que você foi presa. Então o que acontece? A Marta, ela é despedida. Porém, a Millie não conta nada. A Millie tem que engolir a Marta. E a Marta desaparece por um tempo aí, mas guarda isso, a Marta desaparece por um tempo. E aí vamos chegar, outra coisa estranha é que o Nico, ele começa a ter comportamento, o menino que era rebelde, começa a ter um comportamento mais agressivo. E a Millie, ela passa a desconfiar que talvez o filho dela seja um psicopata. É, ela não confia muito. A Ada tá de boa, tá ali tranquila. Mas o Nico tem alguma coisa estranha. O Nico começa a ficar mais agressivo. O Nico, ele quebra coisas e não conta, porque o Nico quebrava coisas, mas ele falava, ó, papai, ó, mamãe, eu quebrei. Ele não fala, tanto é que isso atrapalha um pouco antes a situação da Millie com a Marta, porque o Nico quebra um negócio e a Millie acha que é a Marta. Só que aí depois, apertando, o Nico fala, não, não fui eu. Aí a Marta ficou cheia de razão. Mas como a Millie acaba pegando a Marta num crime concreto, perdeu a razão que tinha conquistado antes. Beleza, estamos nessa situação. O Enzo, embora não dê bola pra Suzette, ele começa a fazer também algumas coisas estranhas aí que incomodam
a Millie, ela começa mesmo que a suspeitar do marido, mas será que ele tá fazendo isso mesmo? Ele começa a sair à noite, sabe? Ele tá sempre ali no jardim da Suzette, e a Suzette sempre oferecida para ele. O marido da Suzette, um homem bom, não é bonitão, mas é um homem assim, simpático, uma personalidade agradável, mas ele parece não enxergar a maldade da esposa. A Millie até tenta uma vez dar um pouquinho em cima desse homem que se chama Jonathan, mas o homem ignora, ela toma um fora do Jonathan. Não que a Millie estivesse interessada no Jonathan de forma alguma, mas ela queria ver, né? Tipo, dá o troco pra Suzette, mas não deu certo. E também eu acho que se o cara desce em cima da milha, a Suzette nem é aí, gente. Só que vamos chegar, né? A gente já pode dar um pulo. Ocorre o crime. Quem morre? Jonathan morre. E tipo, por que o Jonathan é assassinado? Surge como primeira suspeita quem? O marido da Millie. O Enzo é o primeiro, assim, a, a, se, a ser a suspeita aí, até porque o pessoal insinua que ele estava tendo realmente um caso com a Suzette e que se o Jonathan morresse, havia um seguro de vida, ia receber uma bolada, então os dois teriam direito a essa bolada, essa grana toda. E assim resolvia o problema. O Enzo poderia ter uma ajuda financeira para pagar a casa. Então, nesse sentido, faz sentido mesmo. Só que aí o que ocorre? A polícia vai investigar, descobre a arma do crime, porque ela tem um mandato de busca, então ela revista a casa, descobriu a arma do crime na casa da Millie. A arma do crime é um canivete que pertenceu ao Enzo. E depois surge o mandato de prisão. E quando vem a Millie espantada, o Enzo é o criminoso? Não, meu marido não é. Só que na hora o Enzo fala: Millie, fui eu que cometi o crime. A Millie: o Enzo cometeu o crime? Aí ele explica: eu precisava do dinheiro para pagar as prestações. E nisso o Enzo vai preso. A Millie, sem palavras, e meio assim, é inacreditável. Como assim que o Enzo fez esse crime? O Enzo tá sempre de boa. Não é possível que o marido da Millie tenha feito esse crime. E nesse parecer da história, então, como eu tô falando com gente que já leu, eu não preciso entrar em muitos detalhes. Acredito que vai ser pouca gente que assim, que não se preocupe com o spoiler que está comigo. Mas se você tiver, eu não vou também te dar o detalhe, mesmo que você não tenha lido. Você vai ter que ler para saber esses detalhes. Mas a Millie e o Enzo já tinham uma advogada e tinha um chefe de polícia aí para ajudar. Nisso, a, a Millie entra em contato com a advogada, conta toda a situação, diz que o Enzo confessou o crime, que ela não entende isso. A advogada pede para ficar tranquila, que ela vai ver o que ela pode fazer pelo Enzo, já que ele confessou. Essas coisas aí normais. Aí, só que a Millie resolve conversar com os filhos. E aí ela conversa com a menina, com a Ada, e conta que o pai fez isso. Ela acha que é melhor ela falar que o pai confessou o crime do que deixar que a menina descobrisse sozinha. E aí que a menina fala: não foi o pai, fui eu que cometi o crime. E foi isso que me deixou assim
Como assim? A menina cometeu o crime? Não, a menina deve estar falando isso porque a mãe contou que o pai confessou o crime e a menina ama o pai, então a menina quer defender o pai. Só que aí a narrativa muda, surge uma nova parte no livro e a menina conta exatamente as situações que levaram ela a cometer o crime. E de fato a menina enfiou uma faca nesse Jonathan, mas ela tem um motivo. Apesar dela ter motivo, é aí que eu não gostei, porque, tipo, eu não queria que a filha da Millie, uma menor de idade, se tornasse a criminosa da história. Então não é uma questão que não faz sentido, faz todo sentido a menina ter cometido esse crime, ter enfiado a faca no Jonathan, mas eu queria que não fosse ela, sabe? Eu não queria que uma criança aparecesse como criminosa. Mas de fato a menina fez. E aí o desespero da Millie, porque ela quer salvar o marido, e ela não quer incriminar a filha, mas ela percebe que é melhor falar que foi a filha, porque aí a menina não seria presa porque é menor e porque a menina agiu em legítima defesa. Então o pai ia se salvar, mas eu não gostei, mesmo que fosse que realmente essa ação da menina ocorreu em legítima defesa, porque o Jonathan estava ameaçando o Nico e na realidade o Nico estava sendo agressivo, estava tendo esse comportamento estranho por conta aí do Jonathan. Então a menina Ada ela foi defender o irmãozinho, agiu assim de uma maneira certa. Eu não gostei, eu não queria ter a criança como criminosa. E detalhe, quem deu o canivete foi o Enzo. O Enzo deu o canivete para essa menina, mas ele não sabia dessas coisas. Ele deu porque o menino estava dando em cima da filha e ele deu meio que para se defender, para que a menina se defendesse desse cara, entende? E assim, eu achei que, tá, o menino tá dando em cima da filha dele. Mas eu achei assim que o Enzo foi exagerado de colocar um canivete na mão de uma criança, de uma adolescente. Então também não gostei dessa parte. Acredito que isso possa ser realista, acredito que talvez tenha um pai que faça isso, acredito que tenha uma criança que possa cometer o crime, etc., porque a gente ouve notícias por aí. Não é falta de realismo, mas eu não queria que a história tomasse esse rumo, entende? Por isso que eu fiquei bastante insatisfeito. Mas tem sentido, sim. A autora explicou toda a condução aí, tem explicações, etc. Só que a Millie dá um jeito. A Millie descobre que a Suzette, que tá realmente querendo aí, que Suzette que acredita que o Enzo fez o crime, mas a Suzette não está envolvida no crime, nesse crime do Jonathan. O que acontece? A Millie descobre um outro crime através do amigo lá, delegado dela, o Ramírez. A Millie descobre que a Suzette fez uma coisa errada, ela e o Jonathan. E que a Suzette era cúmplice. A Suzette não matou o marido, mas ela cometeu crime contra uma criança. Então, esse crime ia levar a Suzette a ser presa. Então, o que a Millie faz? Não, você vai confessar que matou seu próprio marido, que você matou o Jonathan, mas é porque você descobriu que o Jonathan estava fazendo isso contra crianças. Aí você vai dizer que agiu em legítima defesa. E assim o meu marido é solto e eu vou ficar de boa. E a Millie não conta nada a respeito da filha. Olha só, a Millie sabe que a filha fez o crime. Só que a Suzette, ela acha que foi o Enzo. Em resumo, os personagens, a gente, quanto leitor, todos nós sabemos, temos a visão do crime. Porém, os personagens não têm a visão total de quem realmente cometeu o crime. A Suzette não faz ideia nenhuma que foi a Ada, mas ela acaba assumindo e a Suzette ela é livre. Só que tem uma coisa aí mal contada nessa coisa da Ada.
O cara foi esfaqueado e a Ada só deu uma facada na barriga. Ou seja, a Ada não chegou verdadeiramente a matar o Jonathan. Só que a Millie pensou, talvez a menina não tenha me contado todos os detalhes. Ela deu a facada, depois ela voltou e deu uma facada no pescoço e terminou o crime. Então ela meio que se desligou desse fato e não quis conversar com a filha a respeito dos detalhes para não traumatizar. Então a coisa ficou no ar. E aí tem uma narrativa. Nós descobrimos que quem matou realmente foi a Marta. Depois que a Marta, a empregada, depois que a menina deu aquela facada, o cara ficou no chão ferido, mas estava vivo. A Marta retorna à casa porque ela estava fugida do marido que a ameaçava, inclusive foi o Enzo que ajudou na fuga, só que a Marta ela precisa de dinheiro, então ela volta para roubar joias da Suzette e ela se depara com aquele homem ferido. Quando ela está com joias na mão, o homem ameaça, tá ali ferido, mas ele ameaça, eu vou contar para Suzette, eu vou chamar a polícia, etc. E a Marta não sabe quem feriu o cara, mas ela mata o cara, ela que faz o negócio. Então, ó, nós temos uma coisa que a Marta não sabe quem feriu, mas ela sabe que foi ela mesmo que matou. Só que a menina, olha lá, a Ada acha, e isso que fica mal feito, a Ada termina o livro achando que ela é a assassina. O Enzo acha que a filha é a assassina, então por isso que ele assumiu o crime. Todo, assim, na família, todo mundo tá achando que foi a Ada, e a própria Ada tá achando que foi ela que matou. Só que a Ada não contou esse. Ninguém percebeu que tem essa coisa aí. A Ada só deu uma facadinha na barriga, uma canivetada na barriga. Ninguém pensou. Nós, leitores, é que ficamos sabendo da coisa completa. Quando o Enzo é acusado, a Marta, como foi ajudada pelo Enzo, ela sente vontade de confessar o crime, porque o Enzo foi muito bom para ela. Só que antes dela confessar o crime, a Suzette confessou o crime. A, a Marta não entendeu, mas por que a Suzette ela, ela tá aí confessando o crime? Não entende, mas que bom que ela confessou. A Suzette é uma má pessoa, merece. Então, ela já ficou de boa com aquilo. Me safei, o Enzo se safou, eu matei. E, no outro lado, a família aí do Enzo achando que é a Ada. E assim, por que eu não quero que o livro termine nesse aqui? Porque, tá, eu sei tudo, eu tenho essa visão enquanto leitor, quem lê também vai ter essa visão. Nós vamos saber que não foi a menina, mas a menina terminou com essa culpa. Os pais terminaram com essa ideia. Então eu acho que tem que ter pelo menos um livro para que a Ada descubra. Tá, eu me defendi, mas não fui eu quem matou o cara. Quem matou foi a Marta. Então eu acho que faltou isso, porque os personagens, eles têm visões parciais do que ocorreu. Não tem nenhum personagem que saiba toda a verdade, só nós leitores. Então eu acho que tinha que ter um esclarecimento, pelo menos para a família da Millie, para a menina não carregar, porque a gente imagina daqui a alguns anos essa menina vai ficar adulta, mesmo que ela tenha agido em defesa, ela vai ficar com esse trauma. Eu matei um homem, mas não matou. E é isso. Então, por esse motivo, eu não dei 5 estrelas para esse livro. Eu dou 4,5. Mas eu confesso que faz sentido, sim. É claro, eu não estou dando os detalhes para vocês, mas até para não prolongar aqui esse vídeo mais do que já está, mas faz sentido sim. Eu acho que foi bem construído, sim. Só que eu não gostei. É questão de gosto mesmo. E eu acredito que seja possível isso, de ter crimes aí que uma pessoa é presa por ameaça, etc., assuma a culpa
e ninguém fique sabendo da verdade. Tipo, o caso do Guilherme de Pádua. Todo mundo sabe que foi o Guilherme de Pádua que matou a Daniela Pérez, mas ninguém sabe exatamente o que ocorreu, os motivos, a participação da Paula, a esposa do Guilherme, o que ocorreu. Ninguém tem toda a verdade. Foi assim, resolvido, mas não foi totalmente esclarecido. Então, para o leitor, esclarecido, sim, mas para os personagens não foi esclarecido. Então, eu creio que precisa a autora escrever isso. A autora ela tem que tirar esse peso da Ada, embora a Ada me pareceu assim, para uma menina muito boazinha, fria o bastante para cometer o crime e parece que não ficou também muito preocupada, não ficou com muita culpa. Eu que estou atribuindo culpa para a Ada, ou seja, a Millie estava muito preocupada com o Nico, achando que o menino podia ser um psicopata por conta da agressividade, mas a Ada, apesar do jeito calmo, demonstrou uma certa agressividade que ninguém esperava. E é isso, gente. O que acharam? Quem vocês que leram a história? Acharam que foi legal? Acha que tem que terminar por aqui? Discordam de mim? Conta pra mim aí nos comentários. E é isso, não vou falar mais nada, acho que já falei demais. E mesmo que a pessoa não tenha o livro, mas ficou por conta de não se importar com spoiler, eu acho que eu contei de uma maneira que não perde ainda a graça para você que não leu. Eu acho que você vai ter que pesquisar alguns detalhes aí que eu omiti propositalmente. Propositalmente. Ou seja, o cara dá spoiler, mas mesmo assim deixa algumas surpresas para o leitor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!